Reza a lenda que eu fui morto por um certo Zé, um João, um Mané, um soldado fulano de tal, 40 dias depois do carnaval. Conheci o ódio, o escárnio, a vingança, a ignorância, a ironia, a inveja, mas agora jazem 2000 anos, 2000 anos, e ninguém sequer notou alguma diferença. Olho no espelho e vejo as rugas do tempo nas molduras carcomidas do meu rosto, mas eu insisto em dizer, ninguém mesmo notou diferença alguma. Resolvi ressuscitar. Passei um shampoo neutro nos cabelos, fiz a barba com um Philly Shave que por acaso ganhei no meu aniversário, vesti meu blusão de couro, um jeans surrado, decorei um novo discurso. Eu acho mesmo, que quase que eu tenho a certeza que vou morrer aos 33. Dessa vez, com 3 tiros de 38, entre outros 2. Eis então, né? Olha que bacana, logo iniciando o Albatroz Troca Ideia com ele. Quem será esse nosso entrevistado de hoje? É com muita alegria, né? Hoje o Albatroz Troca Ideia com um professor, autor de Hard Rock and Roll, poesia de 1998, Antes de Evanescer, romance de 2011, Itaquera, uma breve introdução, história e memória de 2014, escrita em 2014, né? E premiado, novela que primeiro foi lançada em e-book em 2016, depois recém-impresso, editado agora recentemente neste ano de 2019 passado, participante de várias antologias de poesias, contos e crônicas, e que também escreve em diversos sítios virtuais, jornais e revistas, além de atuantes como produtor de importantes audiovisuais, fotógrafo, documentarista, historiador, ensaísta e resenhista. Ele é Escobar Franelas. Boa noite, Escobar Franelas. Tão esperado entrevista com Escobar Franelas. Que autobiografia, né, extensa aí, uma trajetória de muitas coisas feitas, cara, em prol da arte e da alta cultura. Escobar Franelas, vamos começar o seguinte, ouvindo a sua voz, a quem está assistindo. Já temos aqui o nosso Antônio Mioto aqui, Rosinha, já tá a galera aqui, depois a gente vai conversar com eles, mas eu quero que Escobar Franelas se apresente ao público. Então, quem é Escobar Franelas? Salve, beleza? Boa noite a todas, boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui. Alba, tudo que você falou faz muito sentido, é isso mesmo, tá? É tudo isso, né? Um reparo apenas, né? Em 2018 chegou um livro que eu acho que de onde você pensou essa pequena nota biográfica não constava, mas em 2018 veio o Haikals, né, que eu considero um dos livros mais importantes que eu já fiz, cara, porque o Haikals foi feito dentro daquela proposta das edições cartoneiras, livros feitos com papel reciclado, capas de papelão, e essa questão para mim é primordial, sem contar que são poemas com quem eu tenho dialogado muito atualmente, né? No mais, bicho, é aquilo que você falou e... Enfim, é isso, né, meu? A gente tá aí. Manda pau aí. Que legal! Deixa eu colocar então uma musiquinha de fundo pra gente ir esquentando aí nossa conversa, porque tem muita coisa legal aí para ir curtindo junto com o Escobar Franelas. Eu fico praticamente à vontade de conversar com esse meu amigo aqui. A gente tem tanta coisa aí boa para falarmos, né, Escobar?
São tantos versos para recitar. O Antônio Mioto já aqui, já. Boa noite, Alba. Boa noite, Escobar Franelas. Boa noite, Mioto. E Rosinha Moraes, salve, salve, Albatroz e Escobar Franelas. Poxa, muito legal e nos deixa bastante... eleva bastante a nossa autoestima saber que nossos amigos já estão aqui, já curtindo e dando seus salves aí, Escobar. Eu já tenho que começar já dentro dessa nossa troca de ideias, né, cara? Já ir te perguntando o seguinte, o nome Escobar Franelas é uma alternativa ao seu nome legal? Fala aí, cara. Escobar Franelas, de onde vem exatamente o nome, cara? É uma alternativa ao seu nome legal? E onde surgiu esse Escobar Franelas, cara? Em que momento, cara? Meu, o Escobar é antiguíssimo, né? Ele veio do meu tempo de adolescente, lembra? Final da adolescência, quando eu ainda fazia teatro, tá, isso aqui. E eu lembro que a gente fez uma peça de teatro baseada em Dom Casmurro, né? E eu era o Escobar da história lá, do triângulo lá com a Capitu e o Bentinho e tudo mais. E foi daí que o Escobar foi ficando, e quando eu decidi que desde moleque eu já queria fazer literatura, né, já tinha essa ambição, e quando eu decidi que queria começar a assinar meus trabalhos, eu quis assinar como Escobar, né? Agora o Franelas vem de uma outra situação totalmente inusitada, né? Um camarada nosso, um camarada meu que aliás já não está mais entre a gente, uma vez ele estava contando para a gente que na região portuária de Buenos Aires, Franelas Franela, sem o F, como é que se diz? O teórico bêbado, sabe? Aquele cara que tem respostas para tudo, filósofo de boteco, que a gente chama aqui coloquialmente de filósofo de boteco, digamos assim, né? E eu achei muito legal, né? Essa coisa, achei muito risível, né? Essa história de que o Franelas é um cara que tem respostas para tudo, que imagina situações mais mirabolantes, isso, aquilo, que é um utopista, é um anarquista, é um visionário, é um nihilista, todas as pessoas do mundo resumidas num só raciocínio, num só pensamento, e normalmente baseado muito no senso comum, né? Aliás, dia de hoje, se eu fosse refletir, é claro que esse nome de Franelas talvez não me agradasse tanto, mas enfim, já está aí 30 anos já, 30 não, mas acho que uns 25 já andando com ele, né? Então agora é assumir e mantê-lo, né? Mas é muito engraçado, porque os primórdios era uma gozação, né? É uma tiração de sarro comigo mesmo. Então é isso, né? Não consulte dicionários, né? É isso, Escobar. É muito legal saber disso, né, cara? Eu acho que eu nunca tive a coragem de te perguntar pessoalmente sobre a onda de Pô, eu nunca tive a coragem de perguntar, mano. Tá bom. Olha aqui, peraí, o Ian tá dizendo aqui, Escobar, Clarice Lispector no livro Perto do Coração Selvagem escreve: o que importa afinal, viver ou saber que se está vivendo? E para nós, seus ledores, o que você diria respondendo à pergunta da Clarice? Eu não darei continuidade a uma pergunta que eu iria fazer, porque eu gostaria que você respondesse, então, Antônio Mioto. Então, o que importa, afinal, viver ou saber que se está vivendo, Escobar? E para nós, seus ledores, o que você diria respondendo à pergunta da Clarice? Então, né, o Mioto, ele ainda cometeu a delicadeza de me avisar que iria enviar essa pergunta, né? Hoje cedo, pelo WhatsApp, ele me avisou. E eu nem me preparei. Não faça isso, Mioto. O entrevistado vai fazer pesquisa antes. Não revela a pergunta. Então, mas eu não li, não. Eu não me preparei, não. Na verdade, eu confesso para você que eu nem pensei nas respostas, né?
E confesso mais, eu não tenho respostas para isso, né? Mas vamos pensar assim um pouco mais objetivamente. Quando nós vemos no contexto, eu não lembro agora no contexto que está escrito lá em Porto Coração Selvagem, até porque já faz algum tempo que eu li a última vez, né? Já tem acho que uns 10 anos que eu li a última vez. Mas viver ou saber que está vivendo é uma pergunta assim que traz um grau de teoricidade muito forte, né, meu? Porque viver, em tese, todos nós estamos vivendo, bem ou mal, todos nós estamos vivendo nesse momento pandêmico, ridículo, enfrentando 2 vírus aqui no Brasil, 2 vírus nos Estados Unidos, 2 vírus em diversos países do mundo, e ainda bem que não são em todos os países do mundo, porque tem países do mundo que conseguem, que tem pessoas que pensam de forma mais equânime, né, mais equilibrada, mais saudável, pensando na sociedade como um todo. Mas no caso específico de nós aqui que estamos, e aliás, nós dois aqui na fronteira entre Itaquera e Goianás, aqui no Jardim São Pedro, e nós estamos com esses 2 monstros que nós temos que enfrentar, né, meu? Então, eu acho que nós estamos vivendo. Agora, saber que estamos vivendo implica pensar em outras coisas, né, meu? O que é saber? O que significa necessariamente, se nós pensarmos objetivamente, o que é saber que estou vivendo? Qual a vantagem de se saber que está vivendo? O que isso traz de diferença, né, no nosso discurso, nas nossas relações? Né? Nesse momento, a gente está sobrevivendo, né, diante das circunstâncias, um medo atroz, dificuldades financeiras, psicológicas, para algumas pessoas, dificuldades de saúde mesmo, né, para enfrentar esse momento ruim, para enfrentar as situações ruins. E aí eu me pego pensando, qual que é o grande barato da vida agora? A gente vai sobreviver, tá? E a gente vai sobreviver para quê? Né? E até quando nós vamos continuar sobrevivendo nessa situação ridícula, caótica, em que estamos imersos nesse momento? Eu não sei, cara. Não sei, meu. Para mim implica necessariamente todo dia acordar e cumprir as minhas rotinas enquanto cidadão, enquanto ser vivente, até porque tenho filhos, tenho netos, tenho esposa, tenho amigos e amigas como vocês, e, de certa forma, viver é celebrar vocês, celebrar a minha família, celebrar as minhas amizades, e desde que essas amizades e essa família também estejam bem. Melhor que eu, na verdade. Né? É isso. Uau! Isso vai dando para nós o seguinte, Escobar. À medida que vamos te escutando, então vai suscitando reflexões em cima de reflexões e potencializa o nosso saber dessa maneira, meu caro. Bom, hoje aqui no Amparo Literário, aqui com o Albatroz troca ideia com o Escobar Fernelas, olha aí, enquanto o Escobar vai aí palestrando aí uma mexerica, né? Olha aqui, a galera tá suscitando várias discussões aqui, Escobar, você vai aguçando aí, Ireudo Alves, e aí pessoal, Ireudo do CPDOP Goianás na área, satisfação. Maravilha. Ireudo, parabéns aí, o nosso parabéns a Renata Eleutério, que fez aniversário, que está fazendo aniversário hoje, né? Feliz parabéns ano novo, aí, Renata. É isso aí, Escobar. Escobar, me parece que a galera aqui vai tentar arrancar de você tudo nesse curso Espaços de Tempo aí, o que será difícil, né? Para uma mente ampla, nada é pequeno mesmo, Escobar. Olha lá, o Walter de Almeida Costa, o professor Walter está dizendo aqui, convido os amigos Albatroz, Escobar Fernelas e todos os amigos que estão acompanhando essa live para conhecer e fazer parte da Brigada pela Vida de São Paulo, que está sendo criada para fazer a defesa da vida, que é ameaçada na periferia pela pandemia, mas também pela violência policial e pelo drama da fome. O link a seguir traz um manifesto com os objetivos da brigada, que está organizada em núcleos de bairros, de bairros temáticos, né? Um dos
Um dos grupos temáticos é o dos artistas. Aguardo vocês na brigada. Pô, muito obrigado. Não apareceu o site aqui, viu, Walter? Depois o link aqui não apareceu. Depois você dá um jeito de anotar aí novamente. Obrigado pelo convite. É importante esse ativismo. Obrigado aí por estar avisando a todos aí. Tá na verdade, Walter. O Alba, e o Walter, ele não convida, né, meu? Ele manda. Walter é uma intimação, né, Escobar? É uma intimação. Eu tirei um pouquinho aqui, viu, Walter, o informe aqui da tela, porque realmente é um escrito bastante extenso e acaba tapando as nossas visões aqui também. Mas tá avisada aí a galera para fortalecer aí a brigada aí. Eu acho que o Matheus Muradá está nessa, o Márcio de Almeida Costa. Aqui, o Walter colocou aqui o link, a galera acessar aí, Zona Leste do Cidadania. Parabéns, Walter, pelas essas iniciativas, por esse ativismo. Estamos juntos aí e fortalecendo. E, à medida do possível, vamos chegando juntos aí, porque é importante somar, sim. Gratidão por estar acompanhando. Alba, é importante a gente falar publicamente, né? O Walter é uma figura que impõe tanto respeito mesmo na militância, nas atividades, que, tipo assim, eu já, de público, eu como que eu assino, tô junto, meu, porque assim, é um cara que eu aprendi a respeitar muito. Eu tenho acompanhado a trajetória dele nesses últimos anos. É um cara porque eu nutro muito carinho, muita admiração e tento imitar. Toscamente, mas tento imitar alguns gestos dele, porque o cara ele é soberbo, meu. Figuraça, né? Um dos nossos pilares éticos, né? Aqui, não só na Zona Leste, mas em São Paulo, na América, no mundo. Aliás, eu tenho que revelar, né? Conheci o Walter realmente numa roda de conversa em que Escobar Franelis estava presente em Itaquera, né? Na casa do chefe. Foi muito legal aquela roda de conversa. Legal, eu lembro daquela noite, né, meu? E tava o Batalha Fã, o Márcio Costa, assim, muita gente legal, né, cara? Escobar, vamos seguir aqui. A galera, o Ireudo aqui, aí tem os alunos estudando o livro do Escobar Panera, grande parceiro. Olha aí, Escobar, não sei se você estava sabendo, né? O Rogério Nogueira também chegando aqui, abraços, brothers, em a terceira margem do Rio de Rosa. Parece não haver necessariamente miséria naquele ambiente, entretanto, o pai se isola no bote e encerra sua vida naquele momento, após superarmos nossa miséria, algo impensável no sistema atual. Qual será o sentido da vida? Muita coisa filosófica chegando aqui, né? Obrigado, Escobar Panela, você é muito generoso. E o Ireudo também tratando de deixar aqui também um link aqui no YouTube para a galera aí curtindo. Bacana, né? Vamos seguir então aqui, depois a gente segue com a troca de ideia com a galera aí que está acompanhando. Muito bom, Escobar. Bom, Escobar, uma coisa que eu queria suscitar de discussão, porque tem outras coisas que eu preciso... Gente, agora eu preciso arrancar umas outras coisas do Escobar aqui, então vocês me dão licença agora, a gente volta a trocar uma ideia aqui com vocês. Escobar, uma coisa que eu gostaria de saber de você, cara, há certos conhecimentos que não é dado a qualquer ser humano saber, cara. Por exemplo, te aborrece perceber que há sujeitos que não enxergam a grandeza da literatura, ou das artes de uma forma geral, e você já chegou a gritar de forma até desesperada para essas pessoas, então de querer mesmo um chocalho, né? Querer mostrar a ela tal grandiosidade. Como isso, se sim, cara, como isso ocorreu, em que momento, cara? Sabe, hein, mano? Como é que foi isso? Tipo, querer, de forma desesperada, mostrar aquilo que para você foi revelado. Como se você estivesse numa caverna de Platão e falar, gente, vamos para fora, olha lá que coisa maravilhosa, vocês não conseguem ver? Em algum momento você teve, de forma desesperada, que essa ânsia de querer mostrar realmente a grandiosidade da literatura, das artes, essa vontade de querer que os outros também absorvessem isso que você vê como importante, cara? Então, eu concordo com você, assim, eu acho bacana a gente pensar nisso, e eu acho que em algum momento eu já tive essa motivação, e eu acho... E é legal que a gente tenha, né, esse tipo de motivação,
porque são os espíritos apaixonados que prospectam outros espíritos apaixonados por aí, seja lá onde for, na feira, na fila do mercado, no sarau, no show, não importa. Agora, o mais irritante, talvez, o que mais me irrita, o que mais me incomoda, Alba, na verdade não é bem, tipo, você está gritando em praça pública, né, querendo mostrar para a pessoa que A Montanha Mágica, do Thomas Mann, é um livro maravilhoso, é um enredo maravilhoso, sedutor, né? Estou pegando um exemplo qualquer, mas você saber que tem tanta gente que é possuidora de uma certa sensibilidade para entender as nuances da arte, da literatura, pessoas que têm sensibilidade e outras que têm sensibilidade e formação e que, digamos, não traduz isso numa condução ética no seu dia a dia, na sua vida, nas suas relações com as outras pessoas, inclusive outras pessoas que se professam pelo caminho da arte. Então, pior do que, na minha modesta opinião, pior do que o indivíduo que está alienado, que está fora, que está simplesmente vivendo, como o Mioto propôs na questão anterior, né, eu acho que mais grave é o tal do silêncio dos bons, né, porque, na verdade, o silêncio dos bons diante de alguma barbárie, na verdade, indica, para mim, que não tem nada de bom, né, E se nós formos definirmos isso de uma forma quadrada ou, digamos, clara e objetiva, né, o silêncio do bom indica que o bom não é bom porcaria nenhuma. Né? O bom também, nesse momento, pelo menos, ele está sendo muito mal. Que coisa louca! Estar trocando ideia com o Escobar Franelas é uma coisa realmente que nos leva a inusitado de conversa, porque não é nada planejado aqui. O que vai sair da boca de Escobar Franelas, minhas perguntas aqui, eu até mesmo falei, deixa rolar aí, eu vou fazer as perguntas que me vier, porque o Escobar Franelas me deu essa liberdade, que legal. Aí, Escobar, uma coisa suscitando aí, cara, antes de chegar aqui na galera que tá dando os boa noites aqui, eu queria que você me dissesse por que essa seleção aqui não conseguiu vencer a Copa e se ela foi realmente, cara, a melhor seleção de todos os tempos, cara. Se é isso mesmo, Escobar, por favor, nos diga. Vai pra bola! Olha a bomba! Eita, velho. Voltemos a 82, Escobar, e de que maneira tivemos aí um espetáculo, cara. Queria que Escobar Franelas comentasse esse jogo e essa seleção, cara. Cara, que louco, mano. Não sei de onde que você tira essas provocações, mano. Porque... Caraca. Que legal. Escobar, a Copa de 82, cara, comente pra nós quais são suas visões. Essa seleção, cara, que é considerada por muitos, né, a melhor seleção aí, e por que ela não venceu a Copa, cara? Então, respondo com... Tá rodando o áudio ainda, né, da trilha. Sim. Vou diminuir aqui. Respondo por cima mesmo? Ah, tá, beleza. Isso. Enquanto o jogo rola, que eu quero que a galera assista, né? Ah, meu... Caramba, foi a primeira... Eu era garoto, né? Era um garotinho mesmo. Eu já até escrevi sobre isso, tem crônicas minhas. Crônicas não, tem uma crônica que eu escrevi falando um pouco desse sentimento, dessa sensação, essa seleção do Brasil. O futebol, para mim, ele explica muitas coisas, né? Nas nossas relações sociais,
a fundamentação da beleza, né, meu, do imponderável da vida, né, meu, o futebol tem essa beleza toda, né, meu. E aí, em 82, foi uma prova cabal, né, meu, que nós tínhamos uma seleção, no meu modesto entendimento, foi a melhor seleção brasileira que eu vi jogar, não estou falando que é a melhor de todos os tempos, mas assim, das que eu vi jogar, uma seleção que jogava de uma forma muito majestosa, muito bonita, mas parou ali naquele 5 de julho lá no estádio Sarriá, né, meu? Mas tem uma coisa muito interessante, né, meu? Foi a primeira vez que eu tive a sensação de perda. Eu lembro que eu já tinha passado por algumas situações, tipo assim, de ver familiar morrendo, por exemplo, mas assim, ainda com reações espontaneamente infantis. E aí, em 82, só me engano meu, eu tinha por volta de 12 anos, 11 para 12 anos, por aí, 13, fazendo as contas agora, 13 anos. E aí, o que acontece? E era a primeira vez que eu estava assistindo futebol, assim, a minha família tinha acabado de comprar televisão fazia pouco tempo, né? Então, eu acompanhei com muito carinho tudo mais, e de repente você vê aquela seleção que enchia os olhos, né, meu, enchia a gente de orgulho, né, meu, um garoto isolado dentro de casa assistindo assim, sabe, desesperadamente, e de repente o Brasil perdeu naquele dia. Eu lembro que eu chorei muito, muito mesmo, e chorei sozinho, mas chorei com os meus amigos da vila também choraram muito. Foi uma tragédia, né, meu? Mas uma tragédia no sentido grego, né, meu? Não uma tragédia como a que a gente vive hoje, empiricamente, né, meu? Mas foi a tragédia da perda, né? De ver que os semideuses da camisa canarinho também eram falíveis, né? Enfim. E eu queria só comentar uma outra coisa muito interessante. Você sabe que toda a minha vida, eu acompanho futebol até hoje, com muito menos prazer, muito menos atenção do que eu acompanhava antigamente, mas você sabe que tem um jogo da Copa de 82, que foi o jogo da estreia Brasil e Rússia, e um jogo da Copa de 90, Inglaterra e Camarões, que eu considero os grandes jogos que eu assisti na minha vida, pela dramaticidade, né? Pela beleza do espetáculo também, mas principalmente pela dramaticidade, né? O jogo do Brasil, o Brasil saiu perdendo, mas conseguiu virar com 2 gols lindos, lindos, assim, obras de artes desenhadas no ar, né? Do gol do Éder e o gol do Sócrates. E o jogo de Camarões com a Inglaterra foi o contrário. O Camarões era para ter. O Brasil já tinha saído fora da Copa com aquela seleção ridícula. E aí o Camarões se tornou, de repente, a seleção que representava os nossos anseios futebolísticos, digamos assim, aqui no Brasil. E o Camarões estava fazendo um jogo muito interessante, muito bom, né? E ganhando. E ele, salvo engano meu, ele não precisava nem ganhar, ele precisava só do empate. Mas aí, na segunda metade do segundo tempo, o time foi perdendo embalo, perdendo força, aí a Inglaterra empatou e depois acabou virando o jogo, acho que foi 3-2 no final. Mas assim, foram os 2 grandes jogos que eu assisti na minha vida, e volto a afirmar, assim, no sentido dionisíaco, né, meu? A tragédia, a beleza e a tragédia que o futebol nos proporciona. É isso, Escobar. Isso faz parte de algumas coisas inusitadas que a gente acaba discutindo aqui, que muitas vezes não foi combinado, né? Eu gostaria realmente de ouvir Escobar Franelas falando da Copa de 82, então não sairei daqui, não vou mais sair daqui sem ter escutado isso, escutei, né? Bacana, foi bacana rever uma dessas reminiscências, como é importante porque faz parte das nossas trajetórias e muitas vezes vimos
aquele ufanismo de pintar as ruas, e realmente se tinha a ideia de que estava se defendendo um Brasil de fato, e era uma camiseta. Eu até vi naquele filme os dias que o dia que meus pais saíram de casa, né? Férias. De Saíram de férias, férias. pode crer. Esse é um dos filmes que eu acho tão Fala muito, brilhante, cara. fala muito de um certo Brasil que nos é muito familiar, né? Então ele fala da questão da opressão do regime militar, tudo mais, mas contando uma história totalmente assim pela tangente, né? E eu gosto muito, eu enquanto educador, enquanto pessoa que esteve na sala de aula, eu gosto muito de trabalhar essa questão, né, de como você pode ensinar história sem o didatismo da história, mas assim pensando alguns elementos, né, laterais que você vai colhendo e vai trazendo, e aí a pessoa vai adquirindo conhecimentos, vai trocando conhecimentos com você, mas de uma forma mais suave, mais tranquila, mais lúdica, né? E o filme, no caso, o ano que meus pais saíram de férias, é exemplar para explicar um pouco o que era esse Brasil na década de 70, né? Muito bom, Escobar Franelas. Tá aí a citação, então. Escobar, os comentários aqui antes da gente prosseguir, porque tá interessantíssimo, cara. Muitas sugestões, né? A O, partir daqui do. Fala aí, Escobar. eu acho que o menino, lá no início, tinha feito uma pergunta e a gente passou batido por ela. Uma pergunta assim. Você Eu vou ler todas e a gente vai é, comentando aí. O fugir. Walter tinha agradecido o Escobar pela fala. Obrigado, Escobar Fernando. Você é muito generoso. O Ireudo deixou aqui o link do YouTube, talvez seja o canal do CPDoc. É isso mesmo. Boa noite, Alba. Salve, meus manos. O Charles Dallan, ator, né? O ator Charles Dallan, que fez parte do videoclipe do MV Bill, né? Eu e Minha Mina, poeta, ator, tá aí passando, dando um salve aí. O Rogério Nogueira, né? Vindo aí, sei que vocês são. Não, o Walter, ainda agora, eu acho que é essa fala aqui. Sei que vocês são escritores, poetas, artistas, mas certamente gostam de futebol. Pergunto: o time de vocês estava ontem na Paulista em defesa da democracia? E aí, Escobar? Não, meu time não estava lá, não. Quem estavam lá eram alguns torcedores antifascistas do time pelo qual eu tenho uma certa admiração, que já foi bem maior. Né? Bom, então, Eu tenho uma crítica bacana, muito Walter. diferente. Sim, O Corinthians, lamentável. o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, enquanto clubes, a gente tem que ter muito claro, meu, eles têm um perfil extremamente conservador, né? Quem estava lá ontem eram torcidas de futebol que essa sim nos tem representado com ardor, com carinho, com respeito, inclusive aos clubes pelos quais os torcedores, a torcida torce, tá? Mas o clube não estava lá não, né? O que tinha lá ontem, no caso para mim que sou palmeirense, o que tinha torcedores palmeirenses antifascistas. Ainda que eu saiba que a grande maioria da torcida do Palmeiras é fascistoide, sim. Olha aí, Escobar, em tom de denúncia. Escobar, o Anásio Silva dizendo boa noite, Escobar e Alba. O poeta de Ferraz, Anásio Silva, né? Dando um salve aí. Salve. E o Walter de Almeida, podemos colocar esse link no grupo do Face Coletivo Guaianazes e Cidade Tiradentes? Fique à vontade, né, Escobar? Divulgue lá e vamos trocando essa ideia, Walter. Muito bacana. Pode O colocar Rogério Nogueira comentando sobre o jogo, né, de 82, esse foi um dos sentidos da vida. Que jogo, né? Fala aí, Escobar, pode ir falando. Não, beleza. Eu tenho quase certeza que era o Rogério que tinha feito a pergunta que eu comentei com você. Depois vai aparecer. Eu tô passando. Vamos lá, vamos chegando, né? Uma hora chega nela. A Rosinha também acho que fez alguma pergunta. Alba, pergunta para Escobar como ele visualiza o artista negro quando passar esse estado pandêmico. O Charles Dallan pergunta aqui, se for essa. Alba, pergunta para o Escobar como ele visualiza o artista negro quando passar esse estado pandêmico. E aí, Escobar? Cara, eu não consigo
fazer nenhum exercício de futurologia nesse momento. Tá? Eu confesso para você que eu não consigo imaginar o que vai ser o nosso futuro, o que será o amanhã, o que será o mês que vem, o que será o ano que vem, né? A única certeza absoluta que eu tenho, e que eu tenho insistido muito em falar isso, que a sociedade que nós tínhamos, a gente não pode esquecer que, independente de pandemia e tudo mais, a gente está passando por outros problemas, a gente está enfrentando outros vírus, em específico aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, em específico, esse vírus começou a ser inoculado em junho de 2013. Então, para mim, está muito claro que vai se passar uma, duas, três gerações, não sei, para talvez nós voltarmos ao que era o Brasil em maio de 2013. Porque de junho de 2013, a partir daquelas manifestações que foram dominadas já nos seus primeiros instantes por movimentos conservadores, e a partir dali a gente começou um estreitamento social, né, meu? Eu imagino que essa sociedade, eu particularmente, que bati já nos 50 anos, eu imagino que eu não vou ver mais a sociedade que nós tínhamos em maio de 2013, né, meu? E não sou niilista, não sou depressivo, não. Para mim é uma leitura objetiva, clara, cristalina da história, né, meu? O monstro que acordou e que nós temos aí, essas ratazanas do fascismo que nós temos, que estão aí, né, e que estão na nossa família, estão nas nossas relações sociais, no trabalho e tudo mais, essas ratazanas vai demorar muito para a gente conseguir espanar elas de volta para os seus bueiros. É isso. Muito bem, Escobar. A Rosinha passando por aqui, né, deixando o seu salve. Ele sabe, mas não percebe. É saber, não. E saber não é conhecimento. Adeus, Gana Taine Selassie. Escobar, sua poesia tem uma força imensa, mesmo quando vestida de ironia. Você escreve com saber ou com conhecimento quando se derrama sobre o papel. Rosinha Moraes. Então você escreve com saber ou com conhecimento quando se derrama sobre o papel? Pergunta Rosinha Moraes. Rosinha, você vai ter que abrir um vinho agora para me te perdoar com essas questões extremamente duras que você me traz. Mas eu não sei. O ato de escrever é uma coisa assim, de uma subjetividade tão profunda. Eu imagino que quem compõe, quem escreve partituras musicais, quem canta, quem pinta, quem está ensaiando o seu personagem para uma peça teatral, para um filme, talvez passe pelas mesmas sensações, pelo mesmo sentimento de angústia e de dúvida, né? Mas o fato é que eu nunca sei o que eu estou escrevendo de fato. Não sei. Tá? Às vezes a gente é pego por uma abelhinha que sopra alguma coisa no ouvido da gente uma certa manhã, e aí começa o lento trabalho de transformar isso em alguma coisa que faça sentido, primeiro para a gente, mas se a gente quer expor, que a gente quer trazer para o mundo, também tem que ter uma certa clareza, né? Foi uma coisa que eu demorei para aprender. Eu parei de escrever durante muito tempo, eu escrevia para mim, achando que estava escrevendo para todo mundo. Depois é que eu percebi que não, né? Eu tinha que aprender a escrever melhor, no sentido de ser cristalino, ser transparente para as pessoas que fossem ler aquele poema, aquele texto. E até hoje eu tenho dúvida se eu consigo chegar nesse nível, tá? Mas agora, essa dubiedade, essa contradição entre o saber e o conhecer é uma coisa assim que eu ainda não tenho resolvida comigo, né? Até porque, volto a frisar, o que eu escrevo primeiro no impulso, depois é que eu vou começar a lapidar tudo mais,
e, e ver se é possível, criou uma certa clareza que possa ir para o mundo. Mas no primeiro momento eu escrevo sem saber e sem conhecer. Alba, eu sabia que você ia falar de Camille. Então, Escobar, estamos diante aí do escritor que você, dentre os nossos conhecidos, né, tem sido considerado um grande conhecedor da obra de Camus, e em especial algumas. Saiu recentemente uma notícia na Folha, Escobar, sobre que agora a obra A Peste tem sido bastante procurada, né? Queria que você desse uma olhada também aqui, antes de eu propagar a outra parte aqui deste doc. Essa notícia aqui que saiu da Folha, né? Deixa eu ver aqui na Folha, foi o seguinte, né, Escobar? Que olha lá, a notícia é exatamente essa. A Peste de Albert Camus é metáfora para epidemias. O romance de 1947 se tornou novamente best-seller na Europa e no Brasil após o surto do coronavírus, né, cara? A Peste chegou a 96 mil exemplares, fez mais vítimas do que eu podia imaginar. O comentário irônico de Albert Camus está numa mensagem que ele enviou em setembro de 1957 a seu editor. Escobar, de que forma esta obra, quer dizer, a Peste, né, de Albert Camus, está dialogando com nossos dias de uma forma profunda aí, cara. Como
como essa obra sendo lida hoje pode ter realmente assim uma profunda compreensão nessas engenharias sociais que está se criando e de que forma a gente pode sentir na pele o que os personagens estão sentindo lá e como você pode traçar um paralelo aí entre as vivências de hoje com o Covid-19 e a Peste de Albert Camus, essa obra, esse clássico, né, cara? Então, a Peste você pode ler e entender ela no contexto dessa pandemia que nós estamos vivendo aqui. Para mim é clara, objetiva, e ela oferece muitos elementos, ela é um texto muito bem escrito, né? Algumas pessoas falam que não é o melhor do Camus, que o melhor do Camus está em Um Estrangeiro. Eu não sei, eu não tenho dúvidas, até porque eu gosto praticamente de tudo do Camus. Pouca coisa do Camus de tudo que eu li, é claro, que eu descobri agora recentemente por conta dos eventos que nós realizamos, inclusive na Casa Amarela, o ano passado. Eu descobri que tem muita leitura muito texto do Camus que eu não li ainda. E aí eu preciso ir atrás desses textos. Alguns eu sei que o Claudemir, lá da Aldeia Satélite, já tem, e eu vou entrar num acordo com ele para compartilhar tudo mais, porque tem coisas importadas, né? Tem coisas publicadas na Argentina, enfim. Mas, assim, a Peste, para ser objetivo também, até porque a gente tem o nosso tempo meio curto, a Peste ela pode ser lida de forma clara, objetiva, dentro no contexto da pandemia, de um momento grave e tudo mais, e eu acho que deve ser lida também assim, mas eu quando li, e até hoje, eu tenho reiteradas vezes repetido que a minha leitura ali dado a época que o livro foi escrito, foi lançado, tudo para mim era uma outra leitura, era uma alegoria sobre a Segunda Guerra Mundial, ou uma alegoria sobre todas as guerras, ou uma alegoria sobre qualquer guerra. Por quê? As pessoas... Você nunca sabe exatamente como uma guerra começa. Você nunca sabe exatamente quando ela começa. Não é no primeiro tiro, não é na primeira morte, não é na primeira invasão. Até porque para ter a invasão, para ter o primeiro tiro, alguém tem que ter dado uma ordem anterior, né? E assim, e a Peste, no caso do livro, né, é muito clara nisso, né? Mostrar, exemplificar, porque o texto começa falando dos ratos que começam a aparecer mortos, e aí em seguida começam a aparecer as pessoas mortas, né? E as pessoas não se dão conta no primeiro momento da gravidade, né? Por quê? Porque um rato morto é um rato morto, você ensaca ele e coloca e é dispensado no lixo. Né, meu? Uma pessoa morta, uma suposta peste bubônica, né, é uma pessoa que morreu em decorrência de um mal que a cometeu. Aí as pessoas começam a se preocupar quando isso se torna seriado, começa a se repetir constantemente, aí com vários ratos morrendo, depois várias pessoas morrendo, aí começa a criar uma preocupação. A guerra também é assim, né, meu? Ninguém está preocupado, ou pouca gente se preocupa quando um fulano morre numa situação qualquer. E assim, as guerras podem ser várias, né? Inclusive essa guerra que nós na periferia enfrentamos contra o Estado policialesco que nos agride diariamente. Pois bem, qual que é a situação premente nisso tudo? Que depois de lutar bravamente, aí várias pessoas se juntam com as suas inteligências, com seus saberes, com seus atos e tudo mais, para lutar contra essa peste, e aí você vive um período aquartelado, preso, como nós estamos hoje. Então, e aí quando acaba o período de retiro, de exclusão, que você fica retido, né? Todo mundo volta a viver a sua vida como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né, como se não tivesse acontecido nada. O que foi a quarentena? Foi uma férias que eu passei dentro do meu quarto, dentro da minha jaula, dentro da minha casa, dentro do meu quintal. Né? E a falta de reflexão sobre isso faz com que a gente volte a cometer os mesmos erros
que vinham sendo cometidos anteriormente, né? Por isso que eu falei na pergunta anterior, acho que só me engano do Alan, né, que eu temo que vamos dizer assim, os erros têm sido cometidos por todos, inclusive nós, paulatinamente, desde junho de 2013, vão reverberar de tal forma que provavelmente algumas gerações se passarão e a gente não terá recuperado minimamente aquele estado de, digamos, civilidade que nós tínhamos há 7, 8 anos atrás, né? E traduzido num jargão bem ridículo, mas que, de certa forma, faz um certo sentido hoje, no contexto do mundo de hoje, nós éramos felizes, né? Talvez a gente não soubesse, mas nós éramos muito mais felizes, ou éramos mais felizes do que estamos sendo hoje. É isso. Uau, Escobar Franelas. Escobar, eu quero agora ir para um momento de leitura, eu quero ouvir Escobar Franelas, né? Mas antes trago alguma preciosidade que tem aqui já pelo YouTube e depois quero vir com leituras suas de algumas obras, aí eu vou adentrar o universo da sua literatura e imergir nela e ir apontando aí alguns comentários da galera aqui, principalmente as sugestões do Antônio Minhoto, que está por aqui já aguçando. Mas vou então aqui propagar então a voz de Escobar Franelas em alguns... muita coisa boa aqui no canal, né? De que o Escobar está presente. Deixa eu só pegar aqui. Escobar Franelas, é só digitar lá no YouTube, você tem zilhões de coisas do Escobar, cara. É muita coisa boa. Espera aí, deixa eu só dar uma propagada aqui, Escobar, para a gente poder também escutar você e depois eu venho com as suas leituras já ao vivo aqui, que vai ser bem legal. Olha aqui, esta aqui do Peixe Barrigudo, do Escobar Franelas. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui e dar uma esquentada aqui de ver o Escobar Franelas recitando aí em alguns áudios. Seria bem interessante, né? Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo, Escobar? Pera aí, deixa eu só melhorar então. Pera aí, Escobar. Falta. Vou voltar. Aí. Aí, agora eu acho que vai vir o áudio, Escobar. O tempo é o melhor zagueiro. Não sei onde eu ouvi ou li isso, mas eu desconfio de que tem uma funda verdade nesse enunciado. O tempo protege a defesa contra um oponente bem comum, a pressa adversária. Ele cabeceia, reboteia, grita com avante, faz falta. Gente, o tempo faz falta. Gente, o tempo faz muitas faltas. O zagueiro às vezes dunga, mas em outras tantas da guia, mas sempre ali na defesa, na cabeça da área. O tempo só não faz gol. Nunca. Fazer gol, levantar a torcida, provocar a torcida, irradiar os ânimos é tarefa exclusiva da beleza. O tempo protege a defesa, mas quem faz gol é a beleza. É isso, Escobar. Muito bacana. Quanta coisa legal aqui, conseguindo observar o Escobar aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, muita coisa, muitos sítios para desbravar aí, e é difícil não encontrar um desses locais em que Escobar Franelas
não tenha pisado, né? Escobar, vamos seguir aqui com alguns comentários, senão a galera fica com raiva da gente, né, cara? Aqui o Walter de Almeida Costa, né, traz aqui a retórica perfeita, Escobar Franelas. Quem estava lá era a torcida, mas parabéns pelos porcomunas, eles estavam lá. Então, assim, embora em menor número, mas também estavam lá os porcomunas, né? Ele diz aqui. E o Mioto diz, Escobar, teu livro cartoneiro Caos foi traduzido para o espanhol, se não fosse a pandemia, já estaria pelas ruas de Buenos Aires, Santiago do Chile e agora, José, como fazer para que todos possam te ler? Depois você vai falar um pouquinho sobre onde te encontrar aí, né, Escobar? De que forma adquirir seus trabalhos. Rosinha Moraes, eu quero, né? Então, a sede de querer os escritos de Escobar Franelas e esses caminhos que ele citou aí. E aqui dica para você também ouvir Albatroz. Olha aí o Mioto me provocando aí, como sempre, né, Mioto? Provocando a todos assim. E ele traz aqui um link aqui muito interessante. Sim, Mioto, depois eu vou com calma ouvir aí o podcast e te conto que o Escobar também já ouviu. Ó, que legal aí. Bacana. Guerra Cultural 2, A Peste com a Cássia Augusto. Legal. E o Mioto aqui diz: recebi um aviso que meu comentário violava XYZ. Bom, aí você depois tem que nos dizer um pouquinho sobre isso, Mioto. Você é sempre um cara perseguido, né, Mioto? Então, Anásio Silva batendo palma aqui, gostando muito, Escobar. A galera tá gostando pra caramba, Escobar. Legal. Mas agora vamos escutar, então, Escobar Franelas ao vivo, então. Escobar, o que vamos ouvir agora? O que você vai declamar ou ler para nós nesse momento, Escobar? Cara, eu vou te decepcionar, eu acho, não sei. Mas, enfim, eu tenho feito algumas reflexões nesse momento. E a vida hoje, a vida, né? E uma consideração que eu tenho feito já faz bastante tempo, convivendo com poetas do naipe de Rosinha, por exemplo, de Humberto Brás e de tantos outros e outras. Janaína Moutinho, uma poeta que eu descobri por intermédio do Mioto, que poeta, assim, sabe? E muita gente, né, de fora de São Paulo, eu começo a citar e fico incomodado porque às vezes você se empolga, fala umas pessoas, esquece outras e depois fica se cobrando por que não falou de fulana e Beltrano. Mas enfim, eu vou tomar a liberdade de não recitar um poema meu, eu quero ler um poema aqui de um cara que este sim eu tenho na constelação dos grandes nomes da poesia brasileira hoje. Eu não estou falando da poesia de São Miguel, não estou falando da poesia da Zona Leste, da poesia de São Paulo, eu estou falando da poesia escrita em língua portuguesa. E que, por um acaso, é um cidadão com quem eu trabalho junto, com quem eu desenvolvo o trabalho junto, já faz uma pancadaria de tempos, lá na Casa Amarela, em São Miguel, e o nome dele é Akira Yamazaki. Presta atenção no poema dele que eu selecionei aqui. Inclusive, esse poema já virou até música gravada pelo Edivaldo Santana. Canção pequena para ninar um menino morto. Agora o menino dorme na sua postura correta, sozinho na noite enorme, como quem dorme de forma completa. Por não ter havido outro jeito, se não crescer depressa e a esmo, na escola das ruas e de ter feito de si o indefeso refém de si mesmo, por não ter havido diferença entre as coisas da vida e da morte, foi morto com bala de polícia, mas também podia ter sido de fome ou de corte. E agora o menino dorme na sua postura correta, sozinho na noite enorme, como quem dorme de forma completa. E na poça de sangue que anoitece, no jardim de pedras que apodrecem, se abre na terra o noturno girassol que seus negros cabelos tecem. Canção pequena para ninar menino morto, Akira Yamazaki. Uau! Agora, como que eu vou recitar? Até sugere, né, Escobar? Até sugere o seguinte: perguntar a você
qual foi realmente o primeiro momento que você se depara com Akira, né? Pessoa, a poesia do Akira, exatamente, né? E de que forma foi esse encontro e imergir na poesia do Akira e até mesmo surgir as propostas de você ser um dos membros da Casa Amarela. É importante deixar esse registro aqui de trajetória. Qual é a primeira vez que Akira e Escobar Franella se encontram e a partir desse encontro aí, como surge a ida do Escobar para a Casa Amarela e toda essa amizade que rolou a partir desses primeiros encontros aí e dessas leituras e desse respeito que a gente vê que você tem pelo Akira, o Akira tem por ti, e de que forma isso foi se estendendo e o processo, como é que foi, cara? Em 98, eu fui trabalhar na Oficina Cultural Luiz Gonzaga, com o Sacha. O Sacha, a casa tinha sido fechada, né, no governo Fleury. As oficinas culturais, né, foram abertas no governo Quércia, depois, logo em seguida, fechadas no governo Fleury e reabertas no governo Covas, quando o Marcos Mendonça estava na frente da Secretaria de Cultura. Pois bem, o Sacha, quando a Oficina Cultural Luiz Gonzaga foi reaberta em São Miguel, já no novo endereço, não era no anterior, eu fui lá para falar eu estava tentando dar uma força para o Cota Ceno, cordelista, grande amigo nosso, e aí eu cheguei lá e conheci o Sacha. Eu não o conhecia, já tinha ouvido falar dele vagamente, né? E de cara houve uma empatia muito grande e nasceu ali uma amizade muito forte, muito legal, que permanece até hoje, né? E convivendo. Não, e aí, detalhe, né? Eu acabei desenvolvendo também uns projetos lá na oficina cultural, né? O Sacha me convidou, porque ele sabedor que eu trabalhava com audiovisual, me chamou para desenvolver uns projetos dentro da oficina, na área de audiovisual, e eu e o Giba, meu grande parceiro, fomos para lá. Pois bem, convivendo com o Sacha, circulando com ele, eu fui descobrindo os nomes que sempre fizeram grande diferença na vida de São Miguel, na vida cultural de São Miguel, né? E um dos nomes, claro, era do Akira. Mas o que acontece? Na verdade, na época, o Akira estava, digamos assim, parado, né? Não estava escrevendo, estava só trabalhando no metrô, tal. Desculpa, eu continuo falando ou deixa eu rolar o vídeo primeiro? Você é quem sabe, Escobar. Coloquei só para sugerir. Olha que interessante. Vamos escutá-lo então e depois a gente volta. O que você acha? Isso, eu acho melhor, porque não faz sentido, né? Eu ficar falando enquanto o poema está sendo declamado. Falta de respeito. Então vamos lá. Poesia, né? Bora lá. Nunca esqueça, André, que essa horta e esse jardim foram cultivados por mãos calejadas que apenas pressentiam a ciência dos ventos e das estrelas, os ciclos das fases da lua e das estações do ano, e a arte da paciência para aguardar o momento certo do plantio. Nunca esqueça também, André, quando passar por essa horta e esse jardim, com humildade e reverência, peça licença a seus habitantes camuflados para banhar-se com suas luzes claras, que simplesmente não poderá enxergar. Feche os olhos, André, e carregará essa claridade sagrada para o resto dos seus dias, como uma tatuagem, doce lembrança dessa passagem. Nunca esqueça ainda, André, que há pequenos pássaros aqui e espíritos repletos de ternura que derramarão com delicadas canções de outono nuvens de suavidade no seu coração embrutecido pela minha ausência, nas teclas sem nervos dos micros, nos insulfilmes das janelas dos carros e nos capacetes com viseiras escuras dos entregadores de pizza. E por último, André, nunca esqueça mesmo, quando partir desse lugar, esmagando o morno orvalho que cai das suas pétalas e folhas,
de pendurar no mais alto dos seus ramos o tigre gelado da solidão. Feche os olhos, André, e tenha certeza de que ele estará protegido para sempre. O poema termina aí, viu, Alba? Bonito, cara, muito bonito. Eu vi que foi uma produção. Você que produziu, né, Escobar? Então amanhece mais uma vez. Olha aí, que interessante. Cortando aqui. Então, eu sei que teve uma música de fundo agora, né? Que ia rolar. Tal, outro poema dele. Eu achei belíssimo esse poema. Isso aí é um outro poema dele que foi musicado pelo Silvio, e aí que está na emenda, né? Na verdade, a proposta do Akira, quando foi feito esse clipe, na verdade, é uma homenagem ao filho dele, ao André, né? E aí, na época, quando nós estávamos montando o clipe, o Akira quis usar uma parte declamada e uma parte de um poema dele que foi musicado, né? Por isso que eu falei assim, ó, se você quiser, se bem que aí vai ficar muito longo, né? Com a música junto, o poema fica com 6 minutos o vídeo. Sim. Então, não, só para finalizar aquela eu coloquei mesmo para trazer uma parte do Akira, a sua fala, né? Mas é como você mesmo falou, seria interessante a gente escutá-lo primeiro e com respeito à poesia. É isso mesmo. Escobar, meu caro, esse sorriso aí é que desvela os pensamentos que ficam aí pululando nessa cabeça, cara. Isso, eu sei disso, Escobar. Estamos aqui a presença clara, viu, Escobar? Abraço Franelas e Albatroz, João Caetano do Nascimento na área, cara. Muita saudade de grande mestre, né? O mestre João Caetano aí. O Rogério Nogueira diz: segunda-feira de gala, parabéns ao Amparo e ao Escobar, uma enciclopédia poética. Olha aí, Escobar. O João Caetano, abraço Franelas e Albatroz. O Anádio Silva só bate palmas aqui. E a galera sugerindo muita coisa. Mas, por favor, Escobar, eu gostaria de mais um texto seu declamado. Muitas vezes a gente não está muito... Nós estamos chegando ao fim da nossa live e o João Caetano chegou agora. Queremos escutar Escobar Franelas declamar ou ler alguma coisa que ele queira. Escobar, o espaço é seu antes da gente finalizar. Tá bom. Antes de recitar o poema, só finalizar um pouco aquela história do Akira, que na verdade eu acabei não contando, né? Então, o Akira, quando eu fui trabalhar na oficina, foi uma época que ele estava no hiato, hibernando, tudo mais, sem produzir. Mas eu conhecia, na época, já trabalhando também, prestando serviço, dando aula de danças na oficina cultural, eu conhecia a Sueli, sua esposa, e a gente já firmou uma amizade grande ali, tudo. E depois o Akira foi lentamente retomando algumas atividades, né? Eu lembro dele se apresentando numa noite dedicada à poesia dele, que o Sacha organizou lá na oficina e que lotou a oficina, foi muito bacana, foi a primeira vez que eu o vi recitando seus próprios poemas. E depois ele começou um projeto chamado Memória Musical, muito legal, de recuperar os artistas da região de São Miguel que estavam, digamos assim, já passando por uma certa idade e que não estavam registrando suas obras por vários motivos, mas principalmente financeiros, né? E aí esse trabalho do Akira é um trabalho que vem se estendendo desde então, né? Então começou com o Raberuan, né? Depois ele fez Gil do Passos, ele fez o Nofa, fez o Sacha 60, né? A coletânea, Ronaldo Ferro, enfim. Mas eu conheci o Akira, isso mais ou menos em 99, 2000. Quando foi em 2010, ele e a Sueli resolveram transformar a casa deles, que é uma herança de família lá, um problema que está sendo inventariado ainda, passando por essas questões burocráticas, mas que a casa estava fechada e eles resolveram transformar essa casa num espaço cultural, abrir para o público, fazer vários eventos ali. E desde o início, quando na fase já de iniciação, quando era só um projeto, eles já me convidaram. E no início eu comecei a frequentar o espaço apenas para apreciar os espetáculos que se organizavam lá. O Sarau, né, que acontece desde 2011, e também
as apresentações teatrais que o Claudemir, que hoje está na Aldeia Satélite, mas que na época ele fazia na Casa Amarela com o seu grupo Alucinógeno Dramático. Né? O Claudemir é um dramaturgo, um teatrólogo de mão cheia, né? Um cara assim, né? Aliás, ele é exemplar em muitas coisas, talentosíssimo. E aí, essa minha aproximação com a Casa Amarela foi permitindo que eu fosse cada vez fincando raízes e tudo mais, até que a partir de 2013, a Sueli me convidou para fazer parte da gestão, né? Começar a ajudar a organizar os eventos lá. E aí eu comecei, tomei gosto, estou lá com eles até hoje, enquanto a Casa Amarela existir e for possível a gente tocar esse barco, a gente vai tocar juntos, porque eu gosto muito do espaço. Trabalhar com a Sueli, agora eu vou parar de falar com a Akira, do Akira. Trabalhar com a Sueli é um aprendizado assim muito grande, né? Ela é extremamente organizada, disciplinada, consegue prestar atenção desde as questões conceituais de um projeto, de uma ideia, até a parte prática de execução mesmo. Então, tem sido um grande aprendizado conviver com esse casal, conviver com a Rosinha Moraes, que também é gestora da Casa Amarela, e com o Luca Magalhães, né? Atualmente somos nós 5 que trabalhamos nessa administração, e com a parceria de trocentas outras pessoas, né? Selmi Tiombaia, enfim, muita gente que contribui com a gente, que soma com a gente lá na Casa Amarela. O poema, Uau. sem mais delongas. É um poema que foi lançado numa coletânea, numa editora lá de Minas, chamada Assis Editora. Né? É um poema em que todos os textos falam da rua. Né? E a minha contribuição para essa coletânea foi com este poema aqui. As ruas de Via Ver. Fico olhando o corpo da rua, seu tráfego de espantos, acertando remetentes ou perdendo destinatários. O mundo da musa passa por mim, em declives insinuantes e curvas incertas, retas congruentes ou paralelas, e janelas amplas para a contemplação de abismos laterais. Via de não andar a ré. Sigo parado, em crua solidão. Por mais que tenha andado, a linha do asfalto nada permite saber do ponto final. Uivo para o silêncio noturno de luas paradisíacas e sombras fantasmagóricas. Quantos defuntos enterrarei? Quando será meu próximo tropeço? Fixo esse tempo infinito na alma nua, e a visão privilegiada amplia a vertigem de ver além dos olhos, e permite que a via vá, suavemente, dobrar outras esquinas. Voar, quem sabe no próximo passo. Sensacional, Escobar Franelas. Esse programa aqui está muito rico de tanta conversa, de tanta coisa que já rolou por aqui, e até tá difícil encerrar. Eu preciso encerrar o programa, né? Escobar, cite as obras que você tem aí, gostaria que você apresentasse. Eu até já está rolando algumas aqui. Eu quero que você vá falando o nome das obras, que eu vou digitando aqui, que elas vão aparecendo. Premiado é o seu último romance agora, que rolou aí, né, Escobar? A galera pode adquirir. Escobar, cite os sítios que o pessoal pode adquirir as obras já, cara. Eu queria que você falasse aí de como a galera pode adquirir suas obras. É interessante que a gente possa fazer também uma forma de que a galera possa ler Escobar Franelas. Os que já leram, né, estão no aguardo de novas opções, estão escrevendo suas resenhas sobre Escobar Franelas, e os que aqui estão passando, conhecendo o trabalho de Escobar Franelas, querem ler Escobar Franelas. Olha aí um dos romances que ele escreveu, premiado, Escobar Franelas. Então, aí está aí na tela aí. Vamos citar os outros aqui, Escobar. Temos alguns outros. Vai citando para mim, Escobar. O premiado é o... Como você começou pelo último, eu vou fazer o caminho inverso. Isso, eu quero ir desse último e regredindo, viu, Escobar? Vai falando. Antes do premiado, em 2018 saiu o High Caos, que eu te falei, ó.
Olha que lindo. Trabalho confeccionado à mão, né? Tá Um o trabalho primoroso da Deixa VAR eu só Cartoneira. pegar aqui. Mostra aí. É, Isso. cadê? Cadê? Aqui, ó. Bacana, Escobar. Essa versão aqui, agora que eu estou vendo, é uma versão já traduzida para o espanhol, que o Piotr até comentou. Ela vai ter sido lançada na Argentina agora, em fevereiro, né? Em março. Aí, por conta da pandemia, esse ano. Mas é isso aí, o Recaus, feridas praticamente diferentes das suas poéticas. Como o título sugere, são só haikais, são pseudo-haikais. Esse livro foi traduzido para o espanhol, uma grande parceira nossa, a Luz Retuert, né? Uma amiga nossa que trabalha com educação. Ela é peruana, mas vive aqui no Brasil já há bastante tempo. Uau, vai mostrando Beleza? os outros aí, Escobar. Vai mostrando os outros. Antes de Evanescer, né, que é o livro que o Mioto trabalhou exemplarmente, né? Ele era a primeira edição, eu não gostava muito, e aí o Mioto fez esse trabalho que eu achei primoroso, né? Não. Tem também o Itaquera, uma breve introdução, meu adentramento no mundo da história, né? É um livro que precisa ser reescrito, né? Ele precisa, depois de 6 anos de lançamento dele, ele já precisa de uma segunda edição, revista e ampliada. Espero fazer isso em breve, tomara. E o primeiro de todos, que você até comentou, Hard Rock Core and Roll, um livro de poesias, né? Mas aí depois, como eu já disse, depois que você passa a conviver com Rosinha Moraes, com João Caetano do Nascimento, com Gilberto Braz, com Akira Yamazaki, eu vou continuar escrevendo poesia. Poesia, para mim, se tornou só um exercício, né, meu? Que quem escreve poesia de verdade mesmo é essa trupe aí. Incrível, Escobar para delas. Escobar, com certeza a gente teve uma troca de ideias bastante rica, poderia ser ainda mais potencializada, e eu até acho que eu poderia ter perguntado tantas outras coisas e não vai rolar, nosso tempo se estendeu, né? E sempre e sempre será um prazer trocar ideia contigo, cara. E assim, a minha última pergunta, porque depois dessa eu vou vir aqui com a leitura da galera, você comenta e vamos para as considerações finais, mas essa é a minha última pergunta, né? Em Terra de Gigantes, o músico Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, né? Ele diz assim, alguma coisa ficou para trás, né? Escobar, o que ficou para trás, cara? Sabe, o que ficou para trás que você não vai levar adiante, velho? O que você não vai levar adiante, velho? O que ficou para trás, Escobar? Cara, eu não consigo, por exemplo, mensurar racionalmente o que ficou para trás, né? As memórias esquecidas. Mas as memórias se estão esquecidas é porque tinham que ser esquecidas por algum motivo e ajudar a compor um certo momento, a compor o ser que vos fala agora. Mas, enfim, ficou para trás, né? O aprendizado, os erros, os muitos erros cometidos e talvez alguns pequenos acertos, né? Então, pessoalmente, eu não consigo mensurar com clareza o que ficou para trás, mas eu não sou de sofrer com nostalgias, não, cara. Eu reconheço os erros, mas eu preciso fazer uma leitura clara e objetiva desses erros para poder seguir em frente e evitando, inclusive, cometer os mesmos erros, né? É isso. O que ficou para trás, bicho, ficou. Vamos enterrar e seguir em frente, né? Os tempos pandêmicos, né, exigem uma certa desenvoltura nossa, uma destreza, inclusive,
intelectual, ou principalmente intelectual, de tal forma que a gente não dá para a gente ficar filosofando muito quando os tiros estão atingindo os nossos. Né, meu? As balas estão ricocheteando e pegando, batendo bem pertinho da gente. E quando eu falo balas, eu não falo só bala da polícia, não. As balas do coronavírus, né, meu? A nossa exposição, né, e aí a gente tem agora essa lenta reabertura, né, agora que o problema já saiu das classes altas, o problema agora começou lá, no caso aqui em São Paulo, começou de forma sintomática na região da Lapa, que é um bairro de classe média alta. E aí, agora, já não, os grandes centros econômicos já não passam, já não estão sofrendo com essa questão da violência do vírus. Então, o que acontece? Esse vírus está circulando, está inoculado aqui nas periferias, onde a gente pega ônibus lotado, trem lotado, van lotada, metrô lotado. Então, essa bala, esse vírus também é uma bala que nos atinge, né, meu? E, como bala perdida, né? Você não sabe de onde que veio a violência dessa bala que nos atinge e que está atingindo muita gente próxima de nós. Então é isso, cara. Vamos reverter esse jogo. Vamos virar isso. Última leitura aqui. João Caetano do Nascimento diz o seguinte: quem lê Escobar Franelas é um premiado. Ele é generoso. Então... Escobar, eu agora saio de cena, né? Deixo que você dê suas considerações finais e encerre com uma leitura. Não precisa, após leitura, dizer mais nada. Estarei encerrando com a vinheta após isso. E uma gratidão imensa trocar ideia com você, Escobar. Sempre é uma grande aprendizagem e é sempre uma potencialização de saber, e essa confluência é sempre muito rica. Quero agradecer a cada um que passou por aqui pelo Albatroz Troca Ideia, né? Desculpe se eu não li algum ou outro comentário aqui, mas a galera que passou aqui são sujeitos de muita importância para o circuito aí, e parabéns a todos vocês também, que a gente possa trocar ideias sempre aí. Gratidão a cada um. Albatroz vai se retirando com um abraço fraterno aí, Escobar fraternamente dizendo um abraço, Escobar Franelas, o meu poeta. A gente se fala, cara. Cara, então, eu quero agradecer essa atenção, esse carinho, essa questão toda de insistir tanto para que eu viesse aqui. Eu fiquei inventando pessoas para você ir colocando na frente, porque eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, né? Reconheço que eu tenho até um certo... fico um pouco mais à vontade quando eu estou do lado de trás, apertando botões e tudo mais, fico mais à vontade. Aqui eu sempre sofro mais, ainda mais quando é ligado, né? Quando a gente sabe que é da responsabilidade de falar com coerência, com pertinência, porque a coisa está sendo gravada e vai ficar aí, sabe-se lá até quando, né? Provavelmente eternamente. Mas, assim, eu queria muito agradecer esse convite, esse acreditar que eu possa falar alguma coisa que seja relevante, que seja importante, né? Obrigado por me ouvir. E, assim, esse agradecimento é estendido a todo mundo que se dispôs a estar aqui trocando com a gente, né? E essa troca de saberes é o que justifica, é o que faz sentido na vida de nós para continuarmos na nossa empreitada. Tá bom? Gratidão mesmo. Espero que, enfim, que seja relevante. Tá bom? Um abraço, gratidão. Namastê. Esse poema que nunca se acaba em mim. De tantos telegramas, recusa-se a voar. Me explica de uma vez qual o motivo desse
Tão tonto fico quando fico pronto que eu fico em silêncio. Ha! Esse poema que nunca se acaba em mim.